Olá, galera. Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao podcast Starboy Definitivo. Ignore os sons de fundo, seja som de galinha, ou de ventilador, ou de cachorro, ou de vozes, ou de o que mais, Esther? Só. Eu vou estar dando continuidade à leitura, como vocês estão acompanhando aí, né, o audiobook. Eu vou estar continuando da parte que eu parei, né? Quem está aí acompanhando sabe muito bem a parte que eu parei. Então, estarei dando continuidade. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou, batendo asas pela janela. Às 8h30, o Sr. Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da Sra. Dursley e tentou dar um beijo de despedida em Duda, mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Pestinha, disse rindo, contrafeito, o Sr. Dursley, ao sair de casa. Entrou no carro e deu uma marcha ré para sair do estacionamento do número 4. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício em que algo estranho ocorria. Um gato lia um mapa. Por um instante, o Sr. Dursley não percebeu o que viu. Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listas amarelas, sentado na esquina da Rua dos Alfeneiros. Mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Devia ter sido um efeito da luz? Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou enquanto virava a esquina e subia a rua. Espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Não estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas, nem placas. O Sr. Dursley sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto no grande pedido de brocas que tinha a experiência de receber naquele dia. Mas ao sair da cidade, as brocas foram varridas de sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal, não pode deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranha, vestida, andando pelas ruas. Gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que os jovens vestiam, imaginou que aquilo fosse uma nova moda, idiota. Tamborilou os dedos no volante e seu olhar recaiu em um grupinho de excêntricos parado bem perto dele. Cochilavam excitados. O Sr. Dursley se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens. Olha, aquele homem deve ser mais velho do que ele. Usava uma capa verde esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao Sr. Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boa. Essas pessoas estavam, obviamente, arrecadando alguma coisa. Deve ser isto. O tráfego avançou e alguns minutos depois, o Sr. Dursley chegou ao estacionamento da Grooms e o pensamento das brocas voltou. O Sr. Dursley sempre sentava de costas para a janela em seu escritório no nono andar. Se não fizesse, talvez tivesse achado mais difícil se concentrar em brocas naquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia. Plena luz do dia, embora as pessoas na rua as vissem. Elas apontavam e se espantavam enquanto coruja atrás de coruja passava no alto. A maioria jamais vira uma coruja mesmo à noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal sem corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes. Des vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de fronte. Esquecera completamente as pessoas de capas até passar por um grupo delas próximo à padaria. Olhou-as com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso.
Essas cochichavam agitadas também, mas ele não viu nenhuma latinha de coleta. Foi ao passar por elas na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que entreouviu algumas palavras do que diziam. Os Potter é verdade, foi o que ouvi. É, o filho deles, Harry. O Sr. Dursley parou de repente. O medo invadiu-o. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisesse dizer alguma coisa, mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório, disse rispidamente à secretária que não o incomodasse, agarrou o telefone e quase terminara de discar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o fone no gancho e alisou os bigodes, pensando: não, estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão fora do comum assim. Tinha certeza de que havia muita gente chamada Potter, com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza de que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira o menino. Talvez fosse Ernesto, ou Eduardo. Não tinha sentido preocupar a Sra. Dursley. Ela sempre ficava tão perturbada à simples menção da irmã. Não a culpava se ele tivesse uma irmã como aquela. Mas mesmo assim, aquelas pessoas de capas, achou bem mais difícil se concentrar nas brocas aquela tarde. E quando deixou o edifício às 5 horas, continuava tão preocupado que deu um encontrão em alguém parado ali à porta. Desculpe, murmurou quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso, e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem: